Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Nós estamos no período de entrega da declaração e uma dúvida muito comum das pessoas é: o que é a malha fina? Como que eu faço para saber se eu vou cair na malha fina? O que eu posso fazer para evitar cair na malha fina? Vou falar sobre esse assunto aqui agora, dar alguns detalhes e pontos de atenção que você precisa observar. Eu sou a Flávia Souza, sócia e contadora da Santa Contabilidade, e o nosso objetivo aqui com o canal é trazer informação relevante, correta, simples e de qualidade para você. Não esquece aqui já de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal para estar sempre recebendo nossas informações práticas e que vão te ajudar aí no dia a dia e agora nessa época de declaração do imposto de renda. Então, numa definição bem simples, o que é a malha fina? A malha fina é como se fosse uma peneira da Receita Federal. Ela vai identificar as informações, vai revisar aí todas as declarações que as pessoas estão entregando agora nesse momento e ela retém as declarações que podem ter aí alguma inconsistência, um erro, uma divergência nos dados. Então, se alguma informação na declaração não bater com a informação que a Receita Federal tem ou que foi informada pela outra parte, essa declaração ela fica retida para análise. Quando uma declaração cai na malha fina, que a gente chama de malha fina da Receita Federal, malha fina do Imposto de Renda, é quando a declaração ela fica retida para análise, ela não é processada imediatamente. E o que pode levar, quais são os principais motivos para que uma declaração caia na malha fina? Quais que são os motivos mais comuns? Erro de digitação, digitou um CPF, informou com algum número errado, digitou algum número errado numa informação de rendimento ou numa declaração de despesa, errou o CNPJ de alguma fonte pagadora, isso vai levar você a ter essa declaração retida para análise porque o dado não vai bater. Outra possibilidade, omissão de rendimentos, esquecer de declarar alguma fonte pagadora, um salário, uma pensão, um aluguel recebido, um rendimento de dependentes. Esquecer de algum rendimento também é um motivo que leva a sua declaração a cair na malha fina. Despesas médicas sem comprovação, terceiro motivo mais comum aí para uma declaração cair na malha fina. Então, se você declarou ali alguma despesa médica e não tem o recibo, não tem a nota fiscal, ou o outro profissional pode ter esquecido de declarar aquela informação, ou ele declarou de uma forma, você declarou de outra, quem prestou o serviço para você, isso também vai levar você a ficar aí com a sua declaração retida na malha. Inclusão indevida de dependentes. Se você tem um dependente, você declarou ali na sua declaração do imposto de renda pessoa física, mas ela já estava na declaração, esse dependente já estava na declaração de outra pessoa, isso também pode levar a declaração a cair na malha fina. Por exemplo, filhos. Filhos, eles são dependentes de um ou de outro, do pai ou da mãe. O filho ele não pode aparecer como dependente em duas declarações de imposto de renda. O mesmo CPF não pode ser dependente em duas declarações de imposto de renda diferentes. Então, esse também é um motivo que leva a declaração a cair na malha fina. Deduções exageradas ou irregulares. Aqui tem uma característica muito comum. Automaticamente, eu digo assim com 99% de certeza, automaticamente despesas médicas acima de R$10 mil no ano, essa declaração fica retida para análise. Você precisa depois comprovar, às vezes ela até já sai automaticamente no ano seguinte da malha fina, ela é reprocessada, mas despesas, deduções muito elevadas ou irregulares, por exemplo, você fez uma pós-graduação e declarou lá na dedução de despesas escolares com educação básica. Uma pós-graduação, por mais discutível que seja, injusto, enfim, ela não pode ser deduzida como gasto com educação. Tem limitação ali de quais tipos de gastos com educação que podem ser deduzidos. Então, pós-graduação não é uma dessas despesas dedutíveis, por exemplo. Então, se você fizer esse tipo de dedução, a Receita Federal vai cruzar a informação e a sua declaração vai ficar retida também para análise, vai cair na malha fina. Um outro motivo, informações diferentes da fonte pagadora, que eu já mencionei brevemente aqui anteriormente. Por exemplo, se você declarou uma despesa médica e o médico que prestou o serviço para você não declarou a mesma informação ou esqueceu de declarar aquele rendimento, enfim, isso também pode levar a sua declaração a cair na malha fina.
Então, muito importante o quê? Ter atenção no momento do preenchimento, guardar a documentação, porque você não sabe no momento que você está entregando se a sua declaração vai cair na malha fina. E se cair, não quer dizer que automaticamente você vai ter alguma penalidade, você vai ser prejudicado, vai ter que pagar uma multa. Não significa isso. Significa que você vai precisar apresentar alguma documentação adicional para comprovar aquelas despesas, o motivo pelo qual a sua declaração ficou retida em malha. Então, para isso, você vai precisar ter notas fiscais, comprovantes, extratos bancários, toda a documentação que embasou a sua declaração do imposto de renda, você precisa ter ela guardada e por um período a gente recomenda aí de no mínimo 5 anos. Você precisa ter essa documentação armazenada caso precise em algum momento comprovar alguma informação da sua declaração, principalmente se ela ficar retida em malha. Tá certo? Se tiver mais dúvidas, se tiver problema aí com declarações anteriores que ficaram retidas, que estão com pendência, deixa comentário aqui nesse vídeo que a gente vai te ajudar, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.